Então, hoje a gente vai fazer a nossa live número 7 de aquecimento para a Semana Ganhe Mais. É uma edição especial de aquecimento para a Semana Ganhe Mais, que é um evento que vai ocorrer nos dias 10, 12 e 14 de outubro. É um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ganhar do seu maior rival em 6 semanas. Se você ainda não está inscrito, o link está na nossa bio do Instagram, é só se cadastrar, é bem simples. Hoje a gente está com um som de fundo, eu estou aqui no clube, está tendo uma aula de dança aqui do lado, então não posso pedir para o pessoal baixar o som, né? Então hoje a gente tem uma música de fundo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, e o tema de hoje é como jogar na hora de fechar as partidas. Esse acho que é um problema que é bem recorrente para diversos níveis de jogadores, tanto jogadores amadores quanto jogadores já de mais alto nível, que não tem um padrão tão correto, tão definido para jogar esses momentos. Então, hoje a gente vai discutir isso, né? Então, primeiramente, a gente vai passar pelos erros mais comuns que você provavelmente já cometeu ou ainda vai cometer na hora de fechar as partidas, né? E depois a gente vai passar certinho como jogar esses momentos. Existe uma maneira mais eficaz de jogar esses momentos e a gente vai discutir aqui qual é essa maneira. E quando eu digo fechar as partidas, isso não vale só para o momento de fechar os jogos. Não é só na hora que eu vou sacar para o jogo, por exemplo. Mas sim vale para todos os momentos mais importantes da partida. Então a gente pode utilizar isso para jogar diversos momentos da partida, principalmente os momentos mais importantes, que são os momentos que normalmente decidem o vencedor das partidas. Márcio Carrilho, tô indo jogar um jogo de barragem agora contra um cara que já perdi 2 vezes. Me dá uma dica. Difícil eu te ajudar, hein? só com essa informação. Tem que conhecer o seu jogo, Marcelo. Não é difícil eu te falar. Mas como dica, se eu pudesse te dar uma dica sem conhecer, tenta encontrar um equilíbrio entre ser agressivo e ser consistente. Tá? Tenta não forçar demais as jogadas a ponto de cometer muitos erros, mas também não fique tão passivo só devolvendo a bola, permitindo que seu adversário te ataque a todo momento. Então, jogue tranquilo e tente encontrar esse equilíbrio, que hoje vai ser a sua primeira vitória contra esse jogador. Bom jogo para você. Então, essas dicas para jogar esses momentos mais importantes, ele serve para jogar os game points, por exemplo, 40-15, 40-30, ou os break points, quando eu tenho que sacar um 30-40, um 15-40, os iguais, 40 iguais, na hora de jogar um 5-5, na hora de jogar um 4-5, na hora de sacar 5-3 para fechar o jogo. Então, na hora de jogar um tie break, isso serve para todos esses momentos, que são normalmente os pontos mais importantes das partidas. Tá? Então, os game points, break points, os games mais importantes, os iguais, os tie breaks. Tá? E existe uma maneira que é mais eficaz de jogar esses momentos. E hoje você vai sair daqui sabendo como jogar cada um desses momentos do jogo. Então, você não somente vai saber como jogar na hora de fechar, como jogar os momentos mais importantes, mas também você vai ser capaz de saber como jogar todos os momentos da partida. Então, para isso, fica até o final aí com a gente, que com certeza tem muita coisa legal. Quem for tendo alguma dúvida, algum comentário, pode ir mandando, tá? Na medida do possível, eu tento responder aqui para vocês. E quais são os erros mais comuns que os tenistas fazem na hora de fechar as partidas ou na hora de jogar os momentos mais importantes? E eu separei aqui 4 erros que são muito comuns, que muito provavelmente você já cometeu pelo menos algum deles,
ou mais de um, tá? E o primeiro erro que os tenistas cometem nesses momentos é tentar ser excessivamente agressivo. Existe um certo mito que fala que, por exemplo, na hora do tie-break, você tem que ser mais agressivo. E isso não é a verdade. Então, o jogador ele joga de uma determinada maneira, constrói o placar ou leva o jogo para o tie-break, e na hora do tie-break ele quer ser mais agressivo, não quer deixar o adversário jogar, só que com isso ele muda a maneira dele de jogar e acaba não sendo eficaz ou eficiente. O segundo erro que os tenistas cometem nesses momentos é falar: agora eu cheguei, estou numa hora importante, agora eu não vou errar nenhuma bola. E daí o tenista acaba ficando muito passivo dentro de quadra. Ele deixa de tomar a iniciativa quando ele tem a oportunidade e ele acaba ficando muito passivo, se limita a devolver as bolas, esperar que o adversário dê o ponto de graça para ele. E isso normalmente não ocorre nesses momentos porque o adversário também vai estar mais atento. Ele não vai chegar nesses momentos mais importantes e não vai te dar nada de graça. Então você tem que, como eu dei até uma dica para o nosso amigo, sempre encontrar esse equilíbrio entre agressividade e consistência. E o terceiro erro que os tenistas cometem é mudar a maneira de jogar nas horas de fechar as partidas. Então é muito comum, acho que já deve ter acontecido com alguns de vocês, por exemplo, vocês estão perdendo um jogo de 5-2, aí vocês ajustam alguma coisa e começam a buscar esse jogo, fazem lá 5-3, 5-4, 5-5, muitas vezes fazem 6-5 e vão sacar para fechar o jogo, e daí nessa hora de sacar, vocês fizeram ali 4, 5 games seguidos, e na hora de fechar, vocês acabam perdendo o saque e o jogo vai para o tie-break. E isso acontece por quê? Porque quando eu estou atrás no placar, é lógico que eu vou tentar alguma coisa diferente. Eu vou tentar cortar os erros, vou tentar trocar mais bolas, vou tentar explorar algum ponto mais fraco do meu adversário. E muitas vezes, quando a gente busca e passa na frente do placar, isso dá um excesso de confiança para a gente. E daí a gente vai sacar, a gente estava só colocando o saque em quadra, por exemplo, e daí depois de buscar esse jogo e abrir vantagem, eu quero começar a ir para o ace, quero acertar o primeiro saque, ou ganhar o ponto direto, porque eu estou confiante. O momento está a meu favor. Então esse é um erro que é bastante comum. Normalmente isso ocorre por um excesso de confiança, por ter ganho, por ter buscado o jogo, por ter ganho os últimos games. E não é assim a maneira mais eficaz de jogar ou de fechar as partidas. E um quarto erro que é bem comum é o tenista acabar ficando bravo ou ficando nervoso quando ele não aproveita as oportunidades que ele tem. Então, ele abre um 3-1 e vai sacar, acaba perdendo o saque no 3-1, o adversário faz 3-2, saca, faz 3-3, e daí ele ainda está nervoso porque ele perdeu o saque lá atrás no 3-1. E daí ele perde o saque outra vez, e o adversário vai ter 4-3 e saque. Ou se eu abro uma vantagem, por exemplo, no set, abro ali 5-2, meu adversário busca, eu não tenho 1, 2, 7 points, não consigo fechar, e com isso eu acabo ficando bravo, ficando nervoso, e fico remoendo isso durante o jogo inteiro. Isso me impede de jogar bem os pontos seguintes. Normalmente, pelo menos, a gente não joga o nosso melhor tênis quando a gente está bravo ou quando está nervoso. Então a gente tem que entender, aceitar isso, saber que a gente não vai aproveitar todas as oportunidades, e isso faz parte do jogo de tênis. Para quem está escutando um som de fundo, está tendo uma aula de dança aqui do lado, mas mesmo assim é mais importante o conteúdo da live do que somente a qualidade do áudio, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma musiquinha de fundo aí para vocês. E qual que é a maneira mais correta de jogar esses pontos mais importantes ou de fechar as partidas? E a maneira mais eficaz que tem é você conseguir jogar dentro do seu padrão de jogo ou dentro da sua estratégia que foi definida para jogar contra aquele seu adversário. Então, eu sempre tenho que tentar jogar esses momentos mais importantes dentro do meu padrão de jogo ou dentro da estratégia que eu estabeleci, e não na hora mais importante, na hora que eu mais preciso,
eu tentar jogar de uma maneira completamente diferente, que não está planejada, né? Uma coisa que vem na minha cabeça na hora, porque isso normalmente não funciona. O que funciona, sim, é a gente ter um plano e acabar seguindo esse plano, principalmente nas horas que a gente mais precisa, ou seja, nos pontos mais importantes. E o padrão de jogo, né, ele é determinado por diversos fatores. O primeiro fator que determina o seu padrão de jogo é o seu padrão de lateralidades. Para quem já me acompanha há algum tempo, já sabe o que significa isso, né? A influência do olho dominante no jogo de tênis, isso tem uma influência enorme, mas não só do olho dominante. Então, existe até um hemisfério cerebral dominante que determina a nossa mentalidade. Enfim, a primeira coisa que vai determinar o nosso padrão de jogo é o nosso padrão de lateralidades. O segundo ponto, né, o segundo fator que influencia o nosso padrão de jogo é o nosso nível técnico. Então, por exemplo, se eu sou um jogador que sou bom tecnicamente, eu posso muitas vezes jogar de forma mais construtiva, criando os pontos, criando oportunidades, né, tentando construir os pontos e mandar um pouco mais nos pontos. E se eu sou um jogador que não sou tão bom tecnicamente, ou sou inferior ao meu adversário, muitas vezes eu vou ter que tentar jogar de um pouco mais no contra-ataque, né? Mais reagindo, devolvendo as bolas e contra-atacando do que propondo o jogo. Tá? Fala, Jacaré, craque. Tá bem, Jacaré? O terceiro ponto que determina o nosso padrão de jogo é o nosso nível de preparação física. Então, não adianta eu querer jogar trocando muitas bolas se a minha preparação física não está boa. Se eu tiver que correr e trocar 10 bolas por ponto, eu vou jogar 3 games e vou acabar cansando e não vou conseguir render tão bem. Então a gente tem que conhecer o nosso nível de preparação física para conseguir formular uma estratégia adequada, né, para o nosso jogo. E o quarto ponto que determina o seu padrão de jogo é a mentalidade que você tem. Né? Se você é um jogador mais agressivo ou se você é um jogador um pouco mais cauteloso, que gosta de jogar mais na segurança, isso também determina muito o seu padrão de jogo. Então, o padrão de jogo, ele nada mais é do que o que você sabe fazer, né? O que você faz com eficácia, como você gosta de jogar, quais são as suas características, isso vai determinar o seu padrão de jogo. E padrão de jogo, ele é um pouco diferente de estratégia, né? O nosso padrão de jogo, ele diz respeito a nós mesmos, a como a gente gosta de jogar e o que a gente consegue fazer, como a gente consegue jogar. Né? Já a estratégia, ela diz respeito a nós, ao que eu sei fazer, mas também ao que o meu adversário consegue fazer dentro de quadra. Tá? Então, a estratégia se diferencia do padrão de jogo nesse sentido. Então, para ter uma boa estratégia, a primeira coisa é você saber o que você é capaz de fazer. Não adianta, o meu adversário ele tem dificuldade para jogar contra jogadores agressivos, por exemplo. Mas se você não tem qualidade para ser agressivo, para comandar os pontos, não adianta você tentar ser agressivo contra esse jogador. Você tem que tentar fazer sempre jogar dentro de um padrão que você consiga executar, tá? E o segundo ponto é saber como que joga o seu adversário, o que ele faz bem e o que ele não faz tão bem, né? Quais são as características dele, quais são os pontos fortes, se a bola sobra no meio, ele consegue me atacar, ou ele, na hora que ele tenta me atacar, ele comete muitos erros, ou a esquerda é pior do que a direita, ele tem um bom primeiro saque, mas o segundo saque é irregular e dá para eu atacar um pouco mais. Enfim, primeiro conhecer as minhas características e depois conhecer as características do meu adversário. Tá? E é importante a gente citar aqui que o momento correto de estabelecer essas estratégias é antes de eu entrar na quadra. Então, eu não vou deixar, na hora que eu vou entrar para o aquecimento do meu jogo, não é hora de eu
estabelecer como eu vou jogar. Eu já tenho que saber isso com antecedência. Então, eu tenho que tentar visualizar antes, quando eu estou pensando no jogo, pensando como eu vou jogar, eu tenho que tentar visualizar todas as possibilidades, tudo que pode ocorrer naquela partida, e daí, de acordo com essas possibilidades, eu vou montar minha estratégia. Se tal coisa acontecer, eu faço isso. Se tal coisa acontecer, eu faço isso. Então, você já tem que pensar nisso com antecedência, pensar antes mesmo de entrar no jogo, né? Muitos jogadores profissionais, eles já montam essa estratégia no dia anterior ou na noite anterior às partidas. Eles não deixam para fazer isso na hora do jogo, né? E existe uma maneira correta de montar essas estratégias e, no geral, resumidamente, essas estratégias têm que ser simples, né? A gente tem que ser capaz de executar ou capaz de, pelo menos, lembrar qual é a estratégia. Então, eu tenho que escolher ali 1 ou 2 pontos, 1 ou 2 coisas para fazer durante o jogo e tentar explorar isso durante a partida. Não adianta eu tentar explorar 10 coisas ao mesmo tempo, que eu vou acabar não explorando nenhuma. E como jogar nas horas de fechar as partidas ou nos pontos mais importantes. E tem uma frase do Nadal que ela é muito interessante, que está até no livro dele, quem já leu, que é a seguinte: o grande segredo do tênis está em jogar o seu melhor tênis na hora que você mais precisa. Então, você jogar o melhor tênis na hora que você mais precisa. Quais são as horas que você mais precisa? São os pontos importantes. São os pontos de game, são os breakpoints, são os iguais, são os games que eu vou sacar para fechar o jogo, são os games que eu vou sacar, por exemplo, para sobreviver no jogo, né? São os tie breaks. Na hora que eu mais preciso, ou que eu estou num buraco, estou numa dificuldade, o grande segredo, segundo o Nadal, é jogar o seu melhor tênis nesses momentos. Tá? E o que a gente pode interpretar disso, né, para o nosso próprio jogo? Que esses momentos a gente precisa, primeiro a gente precisa ter um padrão de jogo, saber o que a gente faz com mais eficácia, e daí nesses momentos a gente tentar jogar dentro desse padrão de jogo. Não é a hora quando eu mais preciso, não é hora de eu inventar uma coisa diferente ou tentar uma bola muito impossível. Eu tenho que tentar jogar dentro do meu padrão de jogo mais eficaz. Essa é a melhor maneira de jogar esses momentos. E não tá nervoso na hora ali e eu jogo, abro vantagem, por exemplo, num jogo trocando mais bolas, sendo mais consistente, jogando com paciência. E na hora que eu vou fechar ou sacar para o jogo, aí eu quero matar todos os pontos, né? Isso normalmente não vai funcionar, e o que vai acontecer é que a gente vai colocar o nosso adversário em jogo novamente. Então, o grande segredo está em jogar o melhor tênis ou jogar dentro do seu padrão de jogo na hora que você mais precisa. E, por exemplo, alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você é um jogador que gosta de jogar trocando mais bolas, você joga um pouquinho mais de trás, se move bem, corre bem, gosta de jogar trocando mais bolas no erro do adversário, contra-atacando quando o adversário te ataca. Na hora que você mais precisa, como que você vai jogar? Trocando bolas e jogando no contra-ataque. É preciso uma certa experiência, uma certa concentração nesses momentos para conseguir manter o seu padrão de jogo. Essa não é a hora de mudar. Tá? Então, essas horas mais decisivas, se você joga mais trocando bolas ou um pouco mais no contra-ataque, é dessa maneira que você tem que jogar. Se você joga, por exemplo, dominando o ponto, ou gosta de jogar dominando o ponto com o forehand, com a direita, nessas horas mais importantes, o que você deve fazer? Tentar criar situações para dominar o ponto de forehand, dominar o ponto com a direita. Então, não é hora de eu mudar, aí eu crio, por exemplo, eu abro vantagem na partida, dominando os pontos com a direita, e daí na hora que eu mais preciso fechar, ou que eu mais preciso dos pontos, eu acabo ficando muito passivo, vou falar, agora eu não posso errar, e daí eu deixo de dominar o ponto com o forehand. Isso é um erro. Um outro exemplo é o tenista que faz saque e voleio. Hoje em dia não existem tantos,
né? Deveriam existir mais, porque o saque-voleio continua sendo eficaz, mas o jogador que gosta de ir à rede, na hora que ele mais precisa, ou quando ele for fechar os jogos, sacar para fechar, por exemplo, ele tem que tentar buscar ir à rede. Ele não pode tentar mudar isso na hora que ele vai fechar as partidas. E se um jogador ele joga jogando bolas mais altas, com topspin, ou joga abaixando, dando bastante slice, esse é o padrão de jogo mais eficaz dele. Na hora de fechar as partidas, ele tem que tentar manter esse padrão. Não é a hora de mudar, né? Como eu disse até em outros momentos, o momento certo de variar ou tentar alguma coisa diferente é quando você tem uma vantagem um pouco maior no placar. Então, eu tenho ali um 4-2, 40-0, eu tenho um 3-0, 30-0. Nessas horas eu posso tentar fazer uma coisa diferente. Nessas horas eu posso, se eu jogo de fundo de quadra, eu posso eventualmente tentar surpreender o meu adversário, mas já no ponto seguinte eu tenho que tentar voltar para o meu padrão para tornar o meu jogo ou manter o meu jogo o mais eficaz possível. Uma história que é interessante, né? Uma coisa que eu trabalho bastante com os meus atletas é o seguinte: quais são os pontos mais importantes do jogo de tênis? Né? E normalmente esses pontos mais importantes são os pontos de game e os pontos que levam a ponto de game. Então, por exemplo, todos os game points, seja 40-30, 30-40, ou todos os pontos que levam a ponto de game, 15-30, 30-15, 30 iguais, 40 iguais. Então, eu considero todos esses pontos importantes porque abre uma oportunidade para algum jogador ou ter um game point ou fechar o game, né? E alguns anos atrás, se eu não me engano, foi 2018 ou 2019, eu não lembro exatamente, acho que foi 2018, que eu treinava um garoto de 16 anos e a gente foi para o México, né? Ele foi jogar 4 torneios ITF, né, Júnior no México, grupo 4, grupo 5, né, para fazer os primeiros pontos ITF dele, que era o ranking mundial júnior. E bem nessa época eu estava trabalhando muito com ele essa questão dos pontos importantes, de conseguir manter um padrão de jogo, principalmente nesses momentos mais importantes, né, que são os pontos de game e os pontos que levam a ponto de game. E uma coisa muito curiosa é o seguinte: em simplesmente 100% dos jogos que ele fez em 4 semanas, ali ele fez mais de 20 jogos nessas 4 semanas, jogou muitas partidas, em 100% dos jogos que ele ganhou mais pontos importantes do que perdeu, ele venceu a partida. E em todos os jogos que ele perdeu mais esses pontos do que ganhou, ele perdeu a partida no final. Então, eu analisava, eu fazia a estatística da partida enquanto ele estava jogando, eu contava todos os pontos. Então, primeiro game, 30 iguais, pô, ponto importante. Aí ele ganhou ponto, pô, 1-0 para ele. Aí ele perdeu ponto, 1-1. 2-1 para ele, 3-1 para ele, por exemplo. Aí no game seguinte, chegava ali 15-30, eu já era mais um ponto importante. E eu contabilizava isso e a cada final de game eu marcava, né, para não perder a contagem. E 100% das partidas onde ele ganhou mais esses pontos, ele saiu vitorioso. E todas as partidas onde ele perdeu a maioria desses pontos, ele acabou no final do jogo perdendo a partida. Então, isso mostra a importância, né, de saber jogar esses momentos, saber jogar dentro do seu padrão de jogo mais eficaz, principalmente nesses momentos mais importantes, ou principalmente nos pontos de game, ou pontos que levam a ponto de game. E quando, por exemplo, e também tem alguns games que são mais importantes que a gente tem que tentar buscar jogar dentro do nosso padrão todos os pontos desde o primeiro ponto, que são os games de 7 e os games que levam a game de 7. Então, pensando dessa forma, a gente vai perceber que a gente não tem tanta margem para criar ou para fazer tantas coisas diferentes como muitas vezes a gente faz. O que a gente tem que tentar é jogar principalmente esses momentos dentro do nosso padrão de jogo mais eficaz. Tá? Então, sempre que a gente conseguir fazer isso, a primeira coisa é determinar um padrão de jogo, conhecer você mesmo, o que você é capaz de fazer, e tentar jogar o seu jogo mais eficaz
né? Normalmente, essa eficácia, ela está quando o jogador ele consegue achar um equilíbrio ali entre a agressividade e a consistência. Tá? Se ele pender muito para qualquer um dos lados, ele acaba não sendo tão eficaz. Então, se eu estou sendo extremamente agressivo, eu vou acabar cometendo muitos erros. E se eu sou muito passivo, eu posso cometer menos erros, mas eu abro oportunidade para o meu adversário me atacar. E se o meu adversário tiver qualidade, isso acaba me complicando um pouco. Tá? Então, sempre tentar encontrar esse equilíbrio entre agressividade e consistência. Certo? Alguma dúvida? Se vocês tiverem, é só mandar. E eu tento responder aqui. Vamos ver. Uma pergunta aqui no YouTube. Seria sensato desgastar a melhor jogada do adversário ou só martelar seus erros? E a verdade é que não. Tá? Porque, por exemplo, se o adversário ele for um pouquinho esperto, ele acaba se adaptando a isso. Né? Então, se eu perceber que o meu adversário, por exemplo, a minha esquerda é pior do que a minha direita, e o meu adversário ele só joga no meu backhand, ele tenta o tempo inteiro jogar no meu backhand. O que eu vou fazer? Eu vou dar um passinho para a esquerda, já vou cobrir um pouquinho mais o meu backhand. Essa bola que eu percebo que ele vai jogar ali, eu vou começar a parar de forçar a jogada. Hoje eu devo começar a devolver essa bola com mais altura para eu cometer menos erros. Então se eu tentar toda hora jogar só no ponto mais fraco do meu adversário, isso ele vai acabar se adaptando, isso não vai funcionar por muito tempo. Então, por exemplo, o que eu aconselho fazer por exemplo, se o adversário tiver um golpe muito mais fraco do que outro, e se for muito visível, por exemplo, ele tem a esquerda pior do que a direita. A esquerda dele, se ele está apoiado, já é ruim. Então, se ele tiver em movimento, vai ser pior ainda. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, tentar, muitas vezes, abrir ele para a direita, para tentar jogar uma bola um pouquinho mais rápida na esquerda, para pegar ele um pouco em deslocamento, um pouco na corrida. Ou a gente pode variar um pouco essa bola em cima do backhand dele. A gente joga uma bola com mais altura, depois joga uma bola mais baixa, depois joga uma bola mais rápida, depois joga uma bola mais angulada. A gente consegue explorar esse ponto mais fraco do adversário, né? Então, o ideal não é sempre jogar no ponto mais fraco, e sim criar situações para que você consiga encontrar esse ponto mais fraco do adversário, muitas vezes em deslocamento, porque daí ele vai cometer também mais erros não forçados. Tá? Então, em resumo, hoje, né, a gente passou pelos erros mais comuns que os jogadores cometem na hora de fechar as partidas. Né? A gente passou também, a gente discutiu aqui como jogar na hora de fechar as partidas, como jogar esses momentos mais importantes e também como montar uma estratégia de jogo que seja eficaz. Então, essa foi a live de hoje, a live número 7, que é como jogar na hora de fechar as partidas. Então, a gente está fazendo uma série de 10 lives de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou te ensinar como você pode ganhar do seu maior rival em 6 semanas. Se você ainda não se inscreveu, é só entrar no link do nosso Instagram ou no YouTube e se cadastrar. 100% online, 100% gratuito. E essa semana ela vai acontecer na próxima semana, que são os dias 10, 12 e 14 de outubro. Tá? Então, amanhã tem mais uma live, provavelmente por volta desse horário, entre 6 e 7 horas da noite. Tá? E qualquer dúvida, compartilha essa live, ela vai ficar salva no Instagram, no YouTube ainda não, no YouTube ela vai ser editada e depois eu subo ela para vocês também. Beleza? Obrigado para quem ficou até o final, quem participou e acompanhou aí, espero que tenha ajudado de alguma forma. Valeu, tamo junto, um abraço.